E parece que a situação do Pedro no Flamengo só piora. O técnico Jorge Sampaoli não tem mais interesse em utilizar o Pedro, gente. Ele tá cada vez mais ficando de fora dos planos do treinador. Vou estar falando sobre isso, vou falar também sobre 20 milhões de reais que podem estar vindo para o Flamengo sem o Flamengo fazer nada, gente. Dinheiro que pode estar caindo aí do nada. Não é bem do nada, né? Eu vou explicar. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas, e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos. Esse é o canal Futebol Expressivo, e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil. Gente, é totalmente de graça você curtir e você se inscrever, e você não perde nada e me ajuda muito, é uma ajuda muito grande. E eu já vou começar falando sobre os times que se classificaram e os que não se classificaram na Libertadores. Nos jogos de ontem, que foi Fluminense que se classificou, Internacional e o Atlético Paranaense, o Atlético, né? Eles não se classificaram e o Vidal passou vergonha. Já vou começar falando sobre esse jogo. Gente, o Vidal, ele falou que saiu do Flamengo, que para ganhar título, que no Flamengo tinha um monte de gente perdedora. No caso, ele falou mais do Sampaoli nessa questão. Mas ele abriu o bocão para dizer que queria pegar o Flamengo na final do campeonato, no final da Libertadores. E ele passou vergonha porque não passou ali nem das oitavas de final. Então, falou demais, foi eliminado nos pênaltis na casa do Atlético Paranaense. Thiago Heleno errou o último pênalti e deu a classificação para o Bolívar. Passou vergonha, os torcedores do Flamengo, nós torcedores, estamos zoando muito nas redes sociais o Vidal, porque o Vidal passa muita vergonha. Ele é um jogador que venceu muita coisa na carreira, jogou em vários clubes, mas passa muita vergonha porque não sabe segurar a língua, fala muita besteira. Falar sobre o Internacional. O Internacional se classificou em cima do River Plate nos pênaltis. E, gente, o River Plate passou vergonha. River Plate que segurou o De La Cruz para não negociar com o Flamengo, dizendo que não iria reforçar um adversário da Libertadores, que não iria reforçar um adversário direto. Acabou que nem vai jogar contra a gente na final, nem em nenhum momento, porque acabou caindo para o Internacional e vai ter que usar o De La Cruz até o final do campeonato argentino, até o finalzinho ali da temporada, porque não vai conseguir mais vender o jogador. Olha que legal, gente. O Internacional tomando porrada e a gente feliz, porque a gente ainda tá vivo, a gente tem que ter ali cabeça no lugar pra gente se classificar, mas foram eliminados para o Internacional. E o outro time que se classificou foi o Fluminense. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que roubalheira que foi esse jogo. Quando o jogo estava 0 a 0, o juiz não marcou um pênalti que o André fez. O André derrubou o jogador do Argentino Júnior na área e o juiz não deu pênalti. Pouco tempo depois, o juiz não deu um cartão vermelho para o André justamente por ele ter dado um bico na cara do jogador, na cabeça do jogador, que fez com que o jogador tivesse um sangramento, teve que botar uma touca ali para poder estancar. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse mesmo juiz foi o que deu cartão vermelho para o Arão em um lance muito parecido na Libertadores, se eu não me engano foi contra o Racing na Libertadores de 2020. Então, não tem critério, gente. A arbitragem... E eu vejo que não é só a arbitragem brasileira, que esse cara não é brasileiro, se eu não me engano ele é uruguaio. A arbitragem na América do Sul não tem critério, gente. Parece que é uma das piores arbitragens do mundo. A Libertadores tenta ser profissional, tenta ser uma competição muito respeitada, mas em alguns momentos ainda falha muito, e principalmente pelos erros de espetáculo, botar juiz que não entende de nada. O último jogo da gente na Libertadores contra o Olímpia, colocaram um juiz totalmente perdido em campo, juiz que não teve ali o controle do jogo em nenhum momento. E isso é chato, isso perturba porque a gente sabe o tamanho da Libertadores, a gente sabe a importância da Libertadores pra gente. É como se fosse a nossa Champions. Então a gente não pode ter nesse espetáculo juiz fraco desse jeito. E ontem realmente o Argentino Júnior foi roubado. E se a gente se classificar, a gente vai jogar contra o Fluminense na próxima fase. Então a gente precisa se classificar e nos próximos jogos, independente de arbitragem, independente de qualquer outra coisa, a gente tem que fazer o nosso placar. A gente falar sobre os desfalques no Flamengo para a próxima partida, a partida de quinta-feira contra o Olímpia. Só teremos o Eric Pulgar. E eu vou fazer um ressalto aqui, falando sobre essa situação. Gente, o Eric Pulgar, ele se lesionou no último jogo, antes do jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Teve uma lesão muscular na coxa. E até agora o jogador não voltou, gente. Já tem mais de um mês que ele está de fora. A gente entende quando tem uma ligação nos ligamentos do joelho, ligação nos ligamentos multiligamentar, aquela coisa toda que precisa de cirurgia. Aí sim, demora bastante. O tempo de recuperação é muito grande.
Nosso jogador teve uma lesão muscular e todos que se lesionaram na mesma época que ele já estão de volta. Pode ser uma lesão mais séria? Sim, mas o Flamengo até agora não explicou a situação dele. Falou que ele se lesionou, que ele teve uma lesão na coxa, mas não falou o grau da lesão do jogador. E isso é chato, porque a gente fica sem uma satisfação. O Alan chegou, desde que o Alan chegou, o Eric Pulgar e ele não conseguiram jogar juntos. E a nossa maior curiosidade é ver esses jogadores jogando ali no meio campo do Flamengo. Porque o Alan é um bom jogador, mas parece que ele fica um pouco perdido por não ter um apoio ali de marcação para ajudar ele. Então, o Flamengo poderia chegar ao público e falar: não, a lesão do Eric Pulgar é um pouco mais séria, leva mais tempo para tratar. Mas não, a gente não tem essa noção. E não tem operação, não tem coisas maiores assim para tratar, não tem algo que deixe ele por 3, 4 meses fora, não tem isso. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, porque antes os jogadores voltavam mais rápido e agora demoram mais. Gente, falar sobre 20 milhões de reais que podem estar vindo para o Flamengo, trata-se do Lucas Paquetá, que pode ser negociado para o Manchester City, ele que está no West Ham, e o Manchester City quer comprar o jogador, e nessa negociação o Flamengo tem direito a receber uma porcentagem por conta do mecanismo da FIFA, e essa porcentagem ela vai de acordo, é uma porcentagem fixa, mas o valor ele pode subir bastante por conta do valor da negociação. Se eu não me engano é 400 e poucos milhões de libras, eu não sei quanto está sendo ali a negociação entre Manchester City e o West Ham. Eu só sei que o Flamengo tem direito a 20 milhões de reais. 20 milhões de reais nessa negociação, gente. 20 milhões de reais que o Flamengo não estava nem esperando. Se fosse 20 milhões de euros, imagina, o Flamengo ganhando 20 milhões de euros nessa negociação. O Flamengo ia ganhar ali mais de 100 milhões de reais. Mas não é em euros, é em reais mesmo. Então o Flamengo, se essa negociação for para frente e se concretizar, é um dinheiro que o Flamengo vai estar ganhando diretamente, porque o Flamengo não está fazendo nada para esse dinheiro vir no momento. Só formou o jogador, revelou o jogador para o mundo e vendeu o jogador, e esse mecanismo da FIFA permite que o Flamengo tenha essa grana. Gente, falar sobre o Pedro, fim da linha para o Pedro, o que está acontecendo com o Pedro no Flamengo, Pedro, Jorge Sampaoli. Segundo a informação divulgada pelo Vene Casagrande, o Jorge Sampaoli já teria admitido para pessoas da sua comissão técnica, já teria decidido internamente que não iria mais utilizar o Pedro, ou utilizar bem pouco nas partidas para não pegar mal para ele também. Porque, segundo ele, o Pedro não entrega aquilo que ele quer, e o Pedro tem sido muito displicente e ainda teve essas situações envolvendo o seu preparador físico. Nessa questão do preparador físico eu estou com o Pedro. Mas, gente, o Davidson foi num programa da Globo, no caso um programa de TV fechado lá, e falou sobre a estratégia do Cuiabá e falou que a falta de intensidade do Pedro de não cobrir os espaços lá na frente abria espaço para o Cuiabá infiltrar atrás do Pedro e conseguir ali o caminho para chegar até o gol do Flamengo. Então, a falta de intensidade de entrega do Pedro tem feito com que o Sampaoli tome essa decisão, e também o último jogo, no último lance que o Pedro teve de frente pro gol, que ele desacelerou, não chutou pro gol e ainda tentou dar de calcanhar para o gol, fez com que pesasse bastante nessa decisão do Sampaoli, porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês, o Gabigol ele perde muito gol. E eu não deixo de criticar aqui quando ele perde gol, porque um atacante do calibre dele, pela história que ele tem no clube, ele não pode perder gol, ele não pode utilizar só uma das pernas para poder chutar. A gente critica muito. E por que a gente não vai criticar o Pedro também? Então, o Pedro foi muito displicente naquele lance, o Sampaoli já não queria utilizar o Pedro. O Pedro não está dentro dos planos dele. Então a situação para o Pedro dentro do Flamengo vai se complicando. O jogador que já quer sair do clube, ele quer sair, gente. O Flamengo que não quer vender ele no momento porque não chegou uma proposta ali que agradasse o Flamengo. Não chegou uma proposta assim que o Flamengo falasse: agora eu posso vender. E também o Flamengo não pode repor a vaga do Pedro porque a janela para jogadores que vêm para o clube está fechada. Como você vai repor aquela vaga se os jogadores que podem vir só vão poder vir no final do ano? Então o Flamengo não vai vender o Pedro e vai segurar ele o máximo que puder, mas pelo que tudo indica, ele vai ser muito pouco utilizado no Flamengo. Ele voltou a ser reserva e não vai ter a sua titularidade. E eu vou falar uma coisa com vocês: eu não gosto do Jorge Sampaoli, não gosto da forma com que ele age com os jogadores. Ele não explica o motivo das decisões dele. Muitas das vezes os jogadores não estão sendo utilizados e eles não entendem porque isso está acontecendo, porque eles estão bem fisicamente, estão treinando todos os dias. Mas nessa questão específica do Pedro, eu estou concordando com o Sampaoli. Porque o Pedro, gente, ele não tem a intensidade que um time que quer propor a marcação alta precisa.
A marcação alta, todos os jogadores têm que correr e têm que pressionar lá na frente. Até o Pedro chegar lá na frente, os jogadores que estão com a bola lá de defesa do outro time já vão saber o que fazer. Ele não fecha bem os espaços. Ah, mas por que ele funcionou tão bem no time do Dorival? Gente, o time do Dorival tinha uma espinha dorsal ali no meio-campo, o famoso losango, que ajudava o Pedro e ajudava o Gabigol, porque esse losango dava espaço nas laterais, mas como o João Gomes e o Everton Ribeiro se proporam a marcar bastante ali, o Everton Ribeiro ele virou um volante no time do Dorival. Eles fechavam as laterais e permitiam que os atacantes avançassem, e dessa forma o Flamengo conseguia abafar ali o outro time, mas não era um time de intensidade, era um time que valorizava a posse de bola. Por isso que funcionou bem. Mas, gente, acabando esse esquema e acabando ali também com as peças que já não tem mais, o Flamengo perdeu o que a gente tinha ano passado, que era o Losango, que era o Rodinei avançando bastante e que era o João Gomes fechando o meio-campo e não deixando ninguém passar. Com isso acabando, isso prejudicou o sistema de jogo do Flamengo. O Dorival também foi embora e a gente não consegue mais montar ali um esquema que favoreça Pedro e Gabigol jogando juntos. Por mais que o Gabigol não seja tão técnico igual o Pedro, não tenha tanta habilidade, a intensidade que ele entrega e a disposição que ele tem dentro de campo faz com que o Pedro fique na reserva e vai continuar dessa forma. Vai continuar. E se ele não aceitar, gente, chega uma proposta, ó, vai embora. Antigamente eu era contra a venda do Pedro, porque eu sempre vi muito talento nele, sempre vi um jogador muito bom, mas com esses comportamentos dele e com essa falta de entrega dentro de campo, vai irritando o torcedor. Aqui nos comentários eu já vi vocês comentando que queria que o Pedro fosse embora, e pra mim também, ele pode ir. Então é isso, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, amanhã tem Flamengo, o Flamengo viaja hoje, lá pro Paraguai. Eu tava falando no Uruguai nos últimos vídeos, eu não sabia de fato o time, da onde era o time lá do Olímpia. Eu não tô muito ligado no futebol sul-americano. No futebol sul-americano só aqui do Brasil, gente, porque eu só acompanho o Mengão e o futebol europeu de vez em quando. Então, eu tava falando no Uruguai, o time lá, que o Olímpia fosse de lá, mas tá todo mundo dizendo que é Paraguai, então é Paraguai. Então é isso. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, o Flamengo vai ganhar, comenta aqui embaixo. Tamo junto, ó. Isso aqui, ó, é Flamengo. Valeu.